Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 177. Título: Opiniões convencionais. A multidão respondeu: Tens demônio? Quem procura matar-te? João 7:20. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom, irmãos, é muito bom estar aqui com vocês, dando sequência ao estudo da doutrina dos Espíritos. Vamos dar sequência hoje ao estudo de O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que é como está inscrito na folha de rosto do livro. Trata-se da segunda obra fundamental da codificação, no qual Kardec organiza o arcabouço teórico sobre os métodos de lidar com os desafios do Espiritismo, sobre os sistemas pelos quais o Espiritismo era encarado, sobre os gêneros das manifestações espíritas, sobre os meios de comunicação com os espíritos desencarnados e sobre o desenvolvimento da mediunidade com as suas dificuldades e tropeços na prática do Espiritismo. Um livro, portanto, de enorme importância para todos aqueles que, de alguma forma, tenham algum contato com fenômenos mediúnicos, além de ser importante e de estudo absolutamente necessário para aquelas pessoas nas quais, no dizer de Kardec, no item 159 do livro, a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Não se pode perder de vista também o que ensinou Kardec no item 200 de O Livro dos Médiuns. Vejamos, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente,
que alguém possua essa faculdade. Aqui Kardec estava se referindo à psicografia, no caso, né? Mas isso se estende também a todas as variedades mediúnicas. E continua Kardec sobre eventuais sinais de mediunidade nas pessoas. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios nada têm de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência: é experimentar. Então, irmãos, sob o risco de expor o praticante a riscos, né, sobretudo o praticante neófito, em uma prática séria de experimentações na seara mediúnica, não se poderia induzir as pessoas às experimentações com o fim de confirmar eventuais existências de faculdades mediúnicas, sem que prévia e concomitantemente elas sejam levadas ao estudo da doutrina espírita como um todo, né? Vale dizer que, na verdade, conhecer os meandros teóricos e práticos da seara mediúnica é dever de todo espírita, mesmo daqueles que não possuam tais faculdades bem caracterizadas, pois não é prudente trabalhar em qualquer atividade na seara espírita sem ter tais conhecimentos específicos, pois a todo instante o espírita está frente a frente com questões inerentes à esfera mediúnica, mesmo quando em atividades não específicas. Lembremos-nos que na folha de rosto do livro, Kardec afirma que o Livro dos Médiuns se constitui no segmento de O Livro dos Espíritos, o que nos leva a compreender a orientação do codificador de que os dois livros se complementam, não sendo possível, portanto, sem prejuízo doutrinário, deixar de estudá-los ambos. Neste momento, estamos estudando o item 223 do livro. No estudo anterior, foram estudadas da primeira à quinta perguntas feitas aos espíritos codificadores, das quais extraímos sinteticamente os seguintes conceitos e ensinamentos. Que o médium, ao exercer a sua faculdade, ou durante o tempo em que está exercendo a sua faculdade, ele está num estado mais ou menos acentuado de crise, mas, habitualmente, o seu estado não difere assim de modo sensível do estado normal. A alma do médium pode comunicar-se, como de qualquer outro, se goza de algum grau de liberdade, como nós sabemos, por exemplo, no fenômeno sonambúlico, né? Isso é possível, né? No sonambulismo, o próprio médium está se comunicando através do seu corpo, de alguma forma, quando há comunicação, obviamente. Um espírito ele pode se distinguir se é o do próprio médium ou um outro espírito que está se comunicando, pela natureza das comunicações e diversas outras circunstâncias conhecidas sobre o médium, por exemplo, e da própria linguagem, né? É de se notar que, por exemplo, tendo em vista que o médium, né, e, por consequência, o espírito, né, a essência do ser, já viveu em outras encarnações, já viveu outras vidas, já teve outras experiências e conhecimentos, ele pode, em alguma medida, externar essas ideias, né, que estariam, em tese, fora do alcance das suas possibilidades na vida atual, na vida presente, e, dessa forma, isso pode ocorrer, como eu até já antecipei, mais especificamente num estado de sonambulismo ou no êxtase, por exemplo, que é um outro tipo de fenômeno, está lá no Livro dos Espíritos. E é bom dizer, bom lembrar que as manifestações, as ideias que os espíritos, quando a comunicação provém do espírito do médium, né, a ideia que ele manifesta, as ideias que ele manifesta, elas podem ser mais elevadas ou menos elevadas, enfim, até do que, como nós já vimos, do que o próprio médium, tendo em vista o conhecimento que ele tem da vida atual, poderia ensejar, vamos dizer assim, né? Mas
independe, não é porque é o médium que está se manifestando que as suas manifestações seriam inferiores, por exemplo, às dos espíritos. Há uma correlação do que se diz, do que se fala, das ideias, com o grau de evolução de cada um. E o espírito comunicante, um espírito errante comunicante, ele pode ser inferior ao espírito do próprio médium, né? Então, não há que se dizer isso. Mas vamos agora, então, às nossas perguntas de hoje, começando pela sexta, onde Kardec diz o seguinte, pergunta aos espíritos. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado do médium? Quer dizer, o espírito que se comunica por um médium, quer dizer, um terceiro espírito, um espírito comunicante, um terceiro, errante, né, no caso, transmite diretamente seu pensamento, né, ao médium, né, vamos dizer assim, ou ele o faz através do médium, ou seja, tendo o médium como intermediário. Essa é a questão colocada por Kardec. E os espíritos responderam: o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Em outras palavras, o espírito, que é a essência do médium, né, a essência da pessoa, né, do ser humano, ele é que recebe a mensagem transmitida pelo espírito e a repassa. Em alguma medida, nós vamos ver que a especificidade no caso, em alguma medida o médium é o intérprete sempre, né? Em alguma medida ele pode até interferir, por isso mesmo, na comunicação, como nós vamos ver. Na própria pergunta número 7, que é a seguinte: o espírito encarnado no médium, quer dizer, o próprio médium, né, exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provindas de outros espíritos? Ele influi, como eu estava dizendo, ou não, nas comunicações? Ele pode fazer isso? Os espíritos disseram: exerce influência, né? Porquanto, se estes não lhe são simpáticos, né, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Quer dizer, se não há simpatia entre os espíritos e o médium, né, entre o espírito comunicante e o médium, cada um tem uma ideia, uma forma de pensar, enfim. O médium pode influenciar na comunicação, como os espíritos estão dizendo, estão respondendo, fazendo, né, incluindo ideias próprias do médium, inclusive suas ideias e pendores também, né? E continuam os espíritos: não influencia, porém, os próprios espíritos. Isso é óbvio, né? Ele não causa influência no espírito comunicante. Apenas ele interfere na resposta, né? Na transmissão do pensamento, né? Na resposta, na transmissão do pensamento do espírito. Ele constitui-se apenas em mau intérprete, como dizem os espíritos ao final da sua resposta. Na pergunta 8, Kardec diz o seguinte: será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Eles responderam: não há outra. Ou seja, a simpatia ou antipatia tem uma influência enorme, né, na preferência em que os espíritos denotam, né, por certos médiuns. Né? Os espíritos procuram, continuam eles, o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. É uma situação bastante plausível e compreensível para nós, né?
Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. Então, a falta de congruência de ideias, de pendores, enfim, a falta de simpatia, em última instância, pode levar o médium a se tornar até um empecilho para o espírito, né, na transmissão do seu pensamento. E isso pode, e o médium se tornar um intérprete de má qualidade. É o que se dá entre vós, continuam os espíritos, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Aqui já seria uma questão até de, eventualmente, de fraude, né? Má fé, a pessoa recebe uma mensagem e transmite outra. Enfim, isso aí realmente má fé, como dizem os espíritos. Mas pode ser que uma pessoa que não tenha conhecimento, não tenha possibilidades, ao transmitir uma mensagem de um espírito que não lhe seja compreensível, ele pode interferir facilmente na mensagem e adulterá-la, né? Como diz os espíritos. Vamos para a dona pergunta agora. Compreende-se, que na verdade não é uma pergunta, Kardec tira uma ilação, uma dedução sobre o que ele estava conversando, e ele propõe essa ideia aos espíritos. Compreende-se que seja assim, tratando-se dos médiuns intuitivos, porém não relativamente aos médiuns mecânicos. Reparem a importância desse pensamento de Kardec, né? Dele ter levantado isso aqui. É um fato muito importante para quem lida com a mediunidade e quer conhecer de fato o fenômeno, como ele ocorre na essência. Respondem, então, os espíritos a essa ideia de Kardec, né? De que isso aí poderia acontecer, na minha maneira de ver, com médiuns intuitivos, ou seja, aqueles que captam a ideia primeiro, né? Dão a vestidura da palavra na ideia e transmitem, né? Já os mecânicos, no dizer dessa ideia, né? Vamos dizer assim, eles não teriam essa questão e por isso mesmo os médiuns não poderiam, né, em tese, interferir, porque a mecanicidade do fenômeno, em alguns médiuns mecânicos, né, a intensidade do fenômeno é tão grande que eles não têm sequer conhecimento do que estão escrevendo, eles só vão ter conhecimento após a mensagem transmitida, né? E vale a pena a gente relembrar que embora não existam esses extremos, pelo menos que a gente possa dizer, né, vamos dizer assim, desde um médium absolutamente intuitivo até um médium absolutamente mecânico, existe uma variedade enorme que vai desde o início, né, do intuitivo na maior plenitude possível de se imaginar, passando, enfim, evoluindo nesse sentido, passando pelo semimecânico e indo até a outra extremidade do médium mecânico por excelência, o que também é muito, segundo os espíritos, nós não podemos conceber também essa ideia. Sempre há, né, algo de intuitivo no espírito, ele nunca está plenamente, né, ele nunca exerce a mediunidade mecânica na sua plenitude absoluta, digamos assim. Então, há uma variedade enorme de possibilidades, né? Então, vamos ver o que é que os espíritos falam, né, sobre essa questão dos médiuns mecânicos. É que ainda não percebeste bem o papel
que desempenha o médium. Olha que coisa fundamental. Nós estamos na metade do livro e ainda não havia isto sido dito, né? Pelo menos de forma objetiva, como está aqui. Há aí uma lei que ainda não apanhaste. Não apanhamos, não quer dizer, ainda não percebemos. Lembra-te de que para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado que toma ao médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Ele está fazendo uma afirmação, né? Lembra disso? Os espíritos estão dizendo a Kardec. Pois bem, compreende igualmente que para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium. Ou seja, nos fenômenos inteligentes, né, onde a inteligência surge, aparece, né, os fenômenos mediúnicos inteligentes, o médium, o espírito do médium participa. Não há como. Não se trata apenas de fluidos, mas de usar o próprio espírito do médium, né? É uma questão importantíssima. Inclusive, né, pode levar muitos a estranharem, porque no médium mecânico a ideia que muitos têm é de que como se fosse um professor, digamos, na psicografia, por exemplo, como se fosse um professor de ensino básico, né, que pegasse a mão, né, do seu aluno e saísse a ajudá-lo a desenhar as letras, enfim, né, por falta de habilidade da criança. Então, o espírito, fazendo essa analogia, assumiria a mão do médium diretamente, né, e a ideia que ficava, né, até então, em relação a essa questão, é que o espírito não participava efetivamente do processo. E os espíritos estão colocando aqui que até esse momento nós não havíamos apanhado, compreendido, assimilado esse fenômeno, essa ideia, né, nova. E tem uma subpergunta A. Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes. Olha bem o que Kardec coloca. Ele continua trazendo a impressão que as pessoas tinham, sobretudo na época, né, como as coisas se davam. Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, seja lá, né, qual forem os intermediários, digamos assim, como o termo que o espírito vai usar depois, seja ele qual for, né, quando esses intermediários dão respostas inteligentes, né, a mesa, na tipologia, por exemplo, formando frases, palavras, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. É como se Kardec estivesse insistindo, né? Ele saiu da seara do fenômeno de mediunidade mecânica e foi para a questão dos objetos. Por exemplo, a tipologia, né? Quando as mensagens denotavam uma inteligência. Objetos arremessados não é o caso, mas formar palavras, ou seja, ter efeitos inteligentes, né, no caso, é do que está se tratando nesse momento. Então, Kardec colocou novamente uma ideia, uma ilação que ele tirou, e os espíritos respondem assim: é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea. A mesa se movimenta, né? Então, o espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea. Nós sabemos como, né? Utilizando-se do fluido, dos médios, no médium de efeitos físicos, etc., o fluido no ambiente. Ele movimenta o objeto, né, através do seu pensamento, da sua vontade, nós sabemos disso. E
e provocam um fenômeno de efeito físico, quando no arremesso de objetos é só efeito físico, não há efeito inteligente, mas no caso da mesa tem um efeito inteligente. E continua o espírito falando. Jamais um corpo inerte foi inteligente. Né? O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia, momentânea, mas não pode lhe dar inteligência. Já tinha dito isso, eu estou repetindo. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium quem recebe a seu mau grado o pensamento e o transmite. Quer dizer, ele nem percebe, ele nem sabe, quando pode ser até inconscientemente, né? Vamos dizer assim, a seu mau grado. Né? O pensamento e o transmite sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. Intermediários aqui, obviamente, está se referindo aos objetos, lápis, enfim, a mesa que bate formando palavras e por aí vai. Né? Então, o fenômeno inteligente precisa de um ser inteligente. Não é possível dar inteligência a uma mesa. Né? A mesa, ela forma palavras porque há um ser inteligente servindo de intermediário. Em outra parte do livro nós vamos ver que o médium, né, que o espírito, desculpem, se utiliza daquilo que o médium tem no seu cérebro, no seu conhecimento atual e, em algumas vezes, em outras situações, até da experiência que ele já acumulou de outras vidas. Ele pode se utilizar desse manancial, né, de inteligências, né, para produzir os seus fenômenos, de conhecimentos, que seja, né, para produzir os fenômenos inteligentes. Então, essa ideia tem que ficar bem clara, porque a impressão que eles tinham na época, e Kardec, quando faz uma pergunta lá atrás aos espíritos, ele se refere a essa questão também dessa forma. Inicialmente, ele pensava, inclusive, né, a ideia aqui ocorreu a mente de Kardec mais no início da codificação, é que alguma coisa segurava a mesa e levantava, como se fossem, digamos, né, a mão dos espíritos. Os espíritos até advertem Kardec, vocês devem lembrar dessa questão, mas isso não é um fato para nós hoje. Mas, de qualquer sorte, Kardec trouxe essa questão importantíssima e ela agora ficou mais clara. Daqui para frente, nós já sabemos que fenômeno de efeito físico precisa passar pelo médium, não há, de efeitos inteligentes, tem que passar por um médium, um ser inteligente da criação, né? Espírito encarnado. No entanto, Kardec, e agora nós vamos chegar à última pergunta, a 11ª, ele, apesar disso, né, de saber disso, ele fez ainda uma indagação interessante. Né? Não haverá maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Ou seja, o médium mecânico, devido a eles ter, em último grau, né, nos seus graus mais elevados de intensidade, digamos assim, como diz Kardec, né, do fenômeno, da mediunidade, ele só ter contato efetivo com o que está escrevendo depois, quando vai ler, por exemplo, né, falando da psicografia, ele escreve e só vai saber o que escreveu depois, porque ele vai ler, né? Ele não sabe antes, como intuitivo, ou no momento que está escrevendo, como aquele que está no meio da escala daquela diversidade que eu tracei ainda há pouco, o semimecânico, né, no caso. Mas Kardec pergunta, então isso não garantiria maior independência? Sem dúvida alguma. É claro que há alguma independência, a mediunidade mecânica ela garante essa independência maior. Mas jamais o espírito é plenamente ausente. Disso nós não podemos jamais nos esquecer, porque a mensagem passa por ele e ele pode interferir, sim. Respondem os espíritos, sem dúvida alguma. E para certas comunicações é preferível um médium mecânico. Né?
Mas quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente conforme as circunstâncias, né? Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Então, enfim, era isso, queridos irmãos, que nós teríamos para estudar hoje, né? Eu espero que eu tenha refletido bem o que Kardec e os espíritos nos passaram, que todos tenham compreendido. E essa ideia é importante. Esse item 223 ele é um item fundamental, né? Ele deve ser conhecido, lido, relido por todos. Assim como o anterior e o posterior, nós estamos numa fase do livro muito importante, e que, sobretudo para quem deseja ou para quem já está envolvido com a prática mediúnica. Era isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus, muito obrigado. Fiquem em paz.